Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês no estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos então à segunda-feira, que tem como título A Beira da Morte. A lição traz para a gente ler e estudar alguns salmos importantes, como o Salmo 44, o Salmo 88, o Salmo 102. E esses salmos nos mostram que mesmo os salmistas adorando ao Deus verdadeiro, eles passavam por sofrimento e eles oram a Deus pedindo a cura, o milagre sobre a sua vida, mas também questionam o sofrimento que cai até sobre aqueles que aparentemente eram justos e não cometeram erros. Os Salmos enfatizam a questão do pecado, como falamos ontem, como uma consequência do erro, mas nós ficamos com a pergunta filosófica que é por que inocente sofre? O interessante, já adianto, que na cultura hebraica não havia um pensamento nem uma discussão sobre aspectos como esse, já que eles reconheciam a ausência do povo em relação à sua aliança com Deus. A ênfase que quero dar agora é primeiro o Salmo 44, porque o Salmo 44 a gente já estudou aqui, onde eles relembram a bênção de Deus sobre Israel. Ele fala sobre os livramentos. Nossos pais contaram para nós sobre tudo o que ocorreu. E claro que o povo de Israel fazia sempre uma lembrança com o período do Egito, período de sofrimento e como Deus os livrou. Então aí no Salmo 44 o salmista diz: não queremos vencer, Senhor, pelas flechas, pelas nossas mãos, mas pelo seu poder. Esse é um reconhecimento da grandiosidade de Deus. Mas o Salmo 88, ele aborda aí aspectos como, por exemplo, do verso 6 ao 8, ele fala: puseste a mais profunda cova nos lugares tenebrosos do abismo. Sobre mim pesa a tua ira. Então ele fala sobre a ira divina sobre eles. No Salmo 106, verso 1, mostra também que o salmista reconhecia que muitas das vezes Deus permitia esse sofrimento sobre a vida dos seus filhos. E agora, como entender isso? Os salmistas reconheciam o sofrimento, a tristeza que Deus permitia eles passarem, mas em nenhum momento duvidava do amor de Deus. É isso que a gente precisa ter claro em nossa mente. Vivemos em um mundo de pecado, com falhas, erros, onde os primeiros pais, Adão e Eva, pecaram e com isso o pecado passou ao mundo. Temos a consequência do pecado. Por mais que tentamos fazer o certo, as consequências nos alcançam. E nessa consequência em alcançar, sofremos, mas não podemos perder a esperança do cuidado e do amor de Deus. Até mesmo no Salmo 88, quando faz esses questionamentos, o salmista depois chega no verso 13 e diz: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de minha oração. Deus se antecipa na visão do salmista. O mesmo que fala da dor e sofrimento, percebe a mão de Deus e o cuidado do Senhor. Por isso, querido, que mesmo que a morte nos alcance, a doença nos leve à cama, nós precisamos entender que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. E a nossa confiança em Deus precisa aumentar em meio às provas da vida. O sofrimento alcança aqueles que temos como inocente, mas a mão do Senhor ainda recai sobre nós, o cuidado dele. E esse sofrimento aparente não pode ser colocado à vista daquilo que nos aguarda, que é eterno. Sofrimento passará, mas a eternidade nos aguarda com a bênção e a mão do Senhor. É interessante que, se olharmos esse sofrimento que passamos e compararmos e analisarmos pelo que Cristo passou, você verá que o sofrimento de Cristo teve um propósito. E o propósito foi nos dar esperança. Para tudo Deus tem um plano. Então Cristo sofreu, morreu para trazer esperança sobre a nossa vida. Assim também Deus nos usa, mesmo no leito e nas dificuldades. Deus pode transformar nisso em uma bênção sobre a vida de outros. É como olhamos até mesmo a história de Jó. Jó sofreu, foi abandonado pela família, passou por enfermidades, perdeu as suas finanças, mas ali então ele permaneceu fiel,
louvando e engrandecendo o nome de Deus e serviu como testemunha para aqueles que o cercavam. Às vezes teremos a recompensa de Jó de receber, mais ainda em nossa velhice. Como ele teve filhos novamente, a riqueza dobrou, mas muitas das vezes a recompensa final que vamos receber é a vida eterna, e ele quer tanto melhor que nessa terra quer sobre nós derramar o Espírito Santo e na vida por vir nos dá a vida eterna de amor e glória junto com ele. Creia no Senhor somente. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo do canal, que a tua graça e poder esteja sobre nós, que em ti, Pai, possamos confiar mesmo em meio às provas da vida. Continua conosco no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau e até amanhã.